Boa noite a todos, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja presente em nossos corações para todo o sempre. E do livro Minutos de Sabedoria, do Pastorinho, vamos ver uma mensagem para esta noite. Derrame raios de sol, de alegria. Dessa maneira, formará um círculo de pessoas que sentirão prazer. Quando algum amigo seu estiver triste, sabe que encontrará alegria em você. Derrame sua luz sobre todos os que o rodeiam, porque a alegria é obra divina. Seja um raio de luz a iluminar a vida. Então essa é a mensagem desta noite. E vamos pedir a Deus nosso Pai, nosso Mestre Jesus, que nos ilumine, proporcionando uma noite de muita paz e de aprendizado. Que assim seja. E hoje o Pedro vai falar sobre... É que a gente está pertinho da tela. Vou intencionar. Boa noite, confrades. Boa noite, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos. Foi proposital a não saber hoje, que é para provar que tudo o que a gente procura fazer, o tema que é escolhido e tudo, ela também não fica sabendo. Isso eu faço também quando eu realizo algumas palestras lá no centro, né? E procuro não saber dela também. Que não tem informação privilegiada não, né? Então, do mesmo jeito que vocês vão ficar tendo esse contato, ela também, ela nunca soube, nunca sabe o que eu vou explanar, né? E vice-versa. Por que isso? Justamente para não ter informação privilegiada. Embora não vá alterar muito a vida de ninguém saber antes qual é o tema, né? Mas é só para um dia, quem sabe, quando tiver um programa, aí sim, ela vai fazer as perguntas e eu vou responder. Isso seria interessante, um dia que eu tiver um canal, tiver um programa, tiver uma rádio, tá bom? Mas o que eu quero dizer hoje, na noite de hoje, o tema é: a quem devemos amar? A quem devemos amar? Muito bem. Eu fiz uma compilação desse tema dentro do Evangelho, dentro das Escrituras, dentro do escrito sagrado. E primeiro eu quero fazer uma citação sobre o amor que Deus tem por nós, para chegar naquele assunto principal, que é a quem nós devemos amar. O amor emana de Deus. Isso está em João 3,16, tá? Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo o que crer nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Então eu inicio essa conversação dizendo que o óbvio para alguns, ou novidade para outros, o amor emana, ou seja, advém de Deus. Esse amor que eu estou me relacionando é o amor que nós temos que ter pela humanidade, uns com os outros. Se nós somos cristãos, nós temos que seguir as recomendações de Cristo, certo? Cristão segue a recomendação de Cristo. E eu vou ler para vocês agora uma série de versículos bíblicos que faz com que nós tenhamos essa convicção e que corrobora, ratifica o que Jesus espera da gente. Deus, através de Jesus, espera da gente, tá bom? O amor do Cristo. Mateus 22 a 34, 22, 34 e 40 diz o seguinte: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É um mandamento. Mandamento mosaico, diria amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus complementou com e ao próximo como a ti mesmo. Em Tiago 2:8 diz o seguinte: se vocês de fato obedecerem à lei do reino encontrado na Escritura que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Em João 15:12 diz o seguinte: o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei.
Em Mateus 5, 43 a 44, diz o seguinte: o meu mandamento é este. Desculpa, já falei. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Em João 4, de 7 a 8, diz o seguinte: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Primeira Epístola de Pedro 4:8 diz o seguinte: sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Em Romanos 13:8 diz o seguinte: não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Tessalonicenses 3:12 diz o seguinte: que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. E 1 Coríntios 16:14 diz o seguinte: façam tudo com amor. Bom, selecionei alguns. Tem várias outras passagens, várias outras recomendações, várias outras outros dizeres sobre o amor que temos que ter uns para com os outros. Muito bem. Então, o mais conhecido é amar o próximo como a ti mesmo. Ou devemos nos amar. Então estamos começando a responder a quem devemos amar. A quem devemos amar? O nosso semelhante. Como amar o nosso semelhante? Bem, o amor é um sentimento que se aprende. Estamos nesse planeta fazendo um estágiozinho, né? A fim de aprimorar nossos sentimentos e ações. O amor é um sentimento que se aprende. Explico. Quando nascemos e temos a oportunidade de termos uma família para cuidar de nós, os nossos pais e os nossos irmãos, eventualmente, são as primeiras pessoas que nós temos tendência a amar. E é ensinado, o amor é ensinado. Nossa mãe, nosso pai, enfim, quem nos quer bem, nos trata bem, nos dá proteção, nos dá o amor, nos dá toda a atenção e faz com que a gente tenha esse relacionamento, primeiramente amistoso, depois amoroso. Quer dizer, ele é aprendido, ele é ensinado, ele é transmitido de ser humano para ser humano. Então o primeiro contato amoroso que temos são com nossos pais e irmãos. Evidentemente, para que tenha uma família constituída e norteada pelo amor de Cristo, pelo amor de Deus. Aliás, essa frase, pelo amor de Deus, talvez seja mais dita no mundo inteiro. E o que é o amor de Deus? Não é? Pelo amor de Deus, me expliquem o que é pelo amor de Deus. Nós temos que entender qual é o amor de Deus. Vamos voltar lá. Não importa qual é a vertente, a corrente de crença, tá bom? Somos cristãos, todos nós. Não importa se você crê na Bíblia, na Gênese mosaica ou na Gênese kardeciana. Uma trata da criação de uma maneira e outra trata da criação de outra maneira. Mas vamos pegar a que mais corre diante dos nossos irmãos cristãos, de nós todos cristãos. Que é quando Deus fala
na criação do homem, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Qual é a imagem de Deus e a semelhança? Erroneamente, durante séculos e até nesse momento, dizia-se que o homem, homem entenda aqui homem e mulher, né? Que é a espécie, não é o gênero, não é masculino e feminino. Passamos o homem à nossa imagem. A impressão que se dava é a seguinte: então qual é a aparência de Deus se ele fez a nossa imagem e semelhança? Se ele nos fez a nossa imagem e semelhança. Olha o japonês, olha o africano, o italiano, o peruano, o argentino, enfim, o esquimó, que é desse tamanhozinho assim, todo esquisitinho, tadinho, né? Qual é a aparência de Deus, então? É forçoso nós chegarmos à conclusão de que a aparência que está relatada não é a física, a corpórea, e sim a espiritual. Porque nós somos centelhas divinas. Nós somos uma lascasquinha de Deus. Porque nós somos filhos dele, não é? Então, pensando por esse lado, agindo nessa vertente, nós fomos criados à semelhança de Deus, espiritualmente falando. Já que fisicamente seria impossível você determinar quem é que se parece com Deus. Não é? Então, a semelhança que é relatada lá diz respeito à espiritualidade, ao espírito. Muito bem. E assim sendo, o que Jesus veio fazer, que Deus também nos orientou e reforçou através da vinda de Jesus aqui, teve outros espíritos magnânimos também, de outras vertentes religiosas, que veio trazer mais ou menos a mesma coisa, mas a gente se fixa em Cristo porque somos cristãos. Ensinar-nos a amar, não o corpo, porque nós não sabemos amar. Nós amamos, sabe o quê? A aparência e coisas. A mãe, quando seu filhinho nasce, todo bonitinho, fofinho, cheirosinho, imediatamente ela fala: ai, que coisa linda, eu amo demais. Evidentemente ela está amando ali aquele corpinho cheirosinho, fofinho, né? Nós estamos aqui para aprender a amar o ser semelhante a Deus, que é o Espírito. Como fazer isso? Estamos em evolução, estamos aprendendo. Então, por não sabermos o que é o verdadeiro amor, amamos aparências e coisas. Ainda não aprendemos a amar o ser e por isso amamos o corpo. Quando uma pessoa desencarna, os entes queridos que ficam lamentam, choram, ficam muito tristes, porque se recordam da massa, do corpo. Se tivéssemos aprendido a amar o ser eterno, não entraríamos em desespero, confiaríamos mais em Deus e saberíamos que nada mudou. Então, quando você vê um corpo inerte, você fala: morreu o amor da minha vida, morreu minha mãe que eu tanto amava, morreu meu filho que eu adorava. Na sua mente, na nossa mente, ainda em desenvolvimento, pelo menos para esse sentido, nós entramos em desespero porque é evidente que nós sabemos que vai se decompor o corpo. E com isso, a aparente extinção do ser, que não vai desaparecer. Porque nós amamos aquela pessoa que nós sempre vivemos com ela, não é? Sentimos, pegamos, eu não vou pegar mais, eu não vou sentir mais. Então o desespero bate aí, porque você ama o corpo. Mas isso que você falou é interessante, porque quando eu era criança, acho que eu tinha uns 7 anos, e meu primo tinha falecido, eu tinha sido atropelado, e falava assim pra mim: dá um beijo nele, porque ele tava no caixão, né? Aí falava assim: dá um beijo nele porque você nunca mais vai vê-lo. Pois é. Então aquilo é muito trágico, porque eu nem sabia o que era direito que estava acontecendo,
e falar assim, você nunca mais vai ver aquela pessoa, e aí eu chorei por causa disso, porque eu nunca mais ia ver. Foi por isso que eu chorei. E nunca mais vai ver mesmo, aquele corpo não. Aquele corpo não. Mas ele estará travestido, é meio estranho. Ele estará vestido de uma outra roupagem corpórea. Né? Olha aqui, trazendo no campo pessoal, amoroso, campo pessoal, que nós temos relacionamento com as pessoas. Nós confundimos o amor com paixão, atração física, sensualidade, porque quando você vê o amor da sua vida lá, você elegeu o amor da sua vida, a beleza está nos olhos, né, da pessoa que vê, e nunca na outra pessoa, realmente, porque por isso que a gente não entende às vezes, ou então se espanta quando vê alguém dentro dos padrões de beleza muito feinho com alguém muito lindo. Nossa, como? Como assim? Porque talvez essa pessoa já aprendeu a amar o ser e não o corpo. E mesmo aqueles, quando encontram o amor da sua vida, o love of my life lá. Nossa, que moça linda, que rapaz lindo. E aí fica alguns deslumbrados, eu amo ele. Não, você está amando a aparência dele. Você está amando aquilo que você vê e deseja. Como tal qual uma casa. Qual é a reação, casa, carro, algum brinco, alguma coisa que você gosta muito? Principalmente as mulheres, né? Fala, amei isso daí. E amou mesmo. Amou aquilo que lhe trouxe uma satisfação visual. Né? Jesus. Como Jesus nos amou? Ele nos amou através, não foi sacrifício, foi a grande missão que ele abraçou para que nós pudéssemos indistintamente e todos tivessem a oportunidade de ter, por exemplo, esse planeta que nós vivemos, com a função de melhorar-se espiritualmente para alcançar, galgar degraus maiores dentro da humanidade. Ele desceu dos altos padrões vibratórios para encarnar num corpo semelhante ao meu, ao nosso, sofrer todas as agruras de um corpo humano, físico, sem a menor necessidade. Essa foi a manifestação que Jesus trouxe e exemplificou. Se alguém pode, as pessoas reduzem ao simples ato de morrer na cruz. Jesus deu a sua vida por nós. Primeiro, ele não deu a vida dele porque ele continua vivo. O grande sacrifício que nós temos que entender que Jesus fez foi sair do Altíssimo para encarnar aqui, numa época muito pior que a de hoje, onde não tinha vacina, onde não tinha anestesia, onde não tinha sequer água em abundância. Muita gente acha que o Rio Jordão percorria toda a região. Não, tinha os locais lá que era seca pura. As pessoas não tomavam banho com frequência. Não era porque era falta de higiene, porque não tinha água. E a água que tinha era extremamente suja. Não é igual a nossa, abre a torneirinha aqui, isso é assim, ó, límpida, maravilhosa. Jesus não tomou essa água, de jeito nenhum. Nem ele, nem os contemporâneos. Porque não tinha esse tratamento. A cerimônia de lavar pés foi mais suja pés do que lavar pés, porque a água era suja. Aqueles aquíferos que nós vemos nos filmes lá, aquelas fontes maravilhosas, aqueles romanos gordos lá dentro e tal, não sei o que, se banhando, é mentira. Não tinha essa, a água não era límpida assim não. Nós tínhamos, naquela época de Jesus, muitas doenças transmissíveis. A mais terrível era a lepra, porque era a que causava morte. Mas se vocês imaginem um sem número de bactérias, piolhos que eram transmitidos ali. Então Jesus veio numa situação dessa
Quer prova maior de amor para a humanidade, não foi por mim, por ela, ou por quem somente crê nele, por todos, todos os humanos. Esse foi o grande sacrifício de Jesus. Essa foi a maior demonstração de amor à humanidade que Jesus trouxe. E Ele quer de nós, deseja que nós façamos a mesma coisa. Não precisa ir para a cruz para mostrar amor à humanidade. Ele deseja que a gente aprenda a amar o ser e não o corpo. Porque o corpo é perecível, o espírito não. A roupagem que nós vestimos agora é temporária. É de acordo com a nossa necessidade, alguma coisa atender ao nosso pedido, né? Se todos nós tivéssemos realmente escolher qual era a aparência física que nós gostaríamos de... Todo mundo, garanto que todo mundo queria ser igual o Brad Pitt ou igual Angelina Jolie. Angelina Jolie, né? Mas não é bem assim. Inclusive essas pessoas que têm essa beleza exacerbada, fora do padrão, também constitui prova. Isso é lógico. Se nós estamos num planeta de prova e expiações, toda característica que nós trazemos, doenças ou virtudes, constitui prova. Também que a prova deles são bacana, né? Tem bonito e rico, uma prova legal. Mas é prova. Pode parecer muito legal, e na verdade, mas é perigosa. A aprovação deles também não é muito diferente da nossa, porque eles estão mais propensos a falir do que nós. Porque a beleza física e o poder econômico fica muito próximo de uma derrocada espiritual. Você se afasta daquilo que realmente nós viemos fazer aqui, que é evoluir espiritualmente. Esse carro que nós usamos aqui, que é o nosso corpo, ele serve para nos levar à estrada que vai fazer com que nós cheguemos a um local melhor do que estamos. Mas nós temos que segui-lo, tratá-lo, fazer as revisões quando precisa, né? E ir devagar, com parcimônia, sem correr muito. Na atual condição que nós estamos, nós ainda não conseguimos amar as criaturas da forma igualitária, que é o objetivo principal. Jesus nos deu esse exemplo. Quando ele pediu amar ao próximo como a ti mesmo, ele igualou todo mundo. Ele pede para que você ame aos outros como ele nos ama, na verdade. Então, alguns podem estar pensando nesse momento, mas eu amo todo mundo da sua família, né? Todo mundo do seu meio. Talvez você possa amar seus amigos, seus parentes, seus vizinhos. Amar naquelas. Não tem outro nome, você fala amar. Eu vou por um exemplo. Por mais que você tenha piedade, você se apiede, né, de uma figura, de uma criança africana, ou mesmo aqui no nosso Brasil, que esteja sofrendo atrocidades, né? Fome, frio, aquela criança desnutrida, magrinha, totalmente cheia de problemas, você vê aquela figura, você se apieda dela. Você não ama ela. Você vai amar seu filho, bonitinho, gordinho, que está no seu colo. Ali você, nossa, eu amo, eu adoro essa criança. A outra criança, você se apieda dela. Fala, que dó, você tem empatia, ótimo, beleza. Mas você não pode dizer que você ama aquela criança da mesma maneira que você ama seu filho. E mesmo a outra que não esteja em condições de penúria, você ama o seu filho de um jeito. Você pode até amar a outra criança, mas não da mesma maneira, igualitária. Ou seja, o que eu faço por meu filho, eu faria por aquela criança. O que eu faço por mim, eu faço por aquela pessoa.
O que eu faço para minha esposa, eu faço para a esposa do outro. Não. Então eu estou perdido, Pedro? Não. Nós estamos aprendendo. Uma evolução, né? Aqui nós, como tudo, deixar de odiar já é um grande avanço. Eu não consigo amar, mas deixar de odiar já é um grande avanço. Mas está dizendo que eu devo amar, mas deixar de odiar já é um passo. Não tem como você amar quem você odeia. Tem? Não. Então não odeie. Para mim é o famoso, desculpa a expressão chula, mas nem fede nem cheira. Então, pois é, tá zerado. Agora não sei. Agora, se quiser cheirar algum dia, então, não fedendo e não cheirando, já está no meio. Depois você começa a cheirar. Né? Mas não é o dito popular, não fui eu que cunhei essa frase chula, mas não fui eu que cunhei. Você acha que aquela pessoa, por mim, tanto faz como tanto fez. Então, melhor do que, eu detesto aquela pessoa. Detesto para tanto faz como tanto fez, depois, quem sabe algum dia eu possa vir a gostar dele. Olha. Quanto tempo? Eu não sei. 1000 anos, que seja. Mas tem que ser. Tem que ser feito assim. Como amar a todo mundo ao mesmo tempo? Pô, às vezes agora tem lá um cara no Sudão. Como é que eu vou amá-lo? Peraí. Você não é Deus. Você vai amar o teu próximo. Pronto. Quem é o meu próximo? Todo aquele que está do seu lado é seu próximo. Já começa pela família, né? Que é o laboratório. O laboratório, a célula da sociedade é a família. Uma vila de moradores é constituída de quê? De várias famílias que moram no mesmo local. Né? Agora, dentro da sua família, quais são os membros que você não ama? Então, eu já falei, não adianta responder aqui para mim, não é para responder. Toda vez que a gente faz essa reflexão é para nós respondermos para o nosso espírito, para nós nos posicionarmos e termos a exata noção de como é que estamos. É a febre, a gente mede ali, pressão, né? Não tem um aparelhinho de pressão? Então hoje em todas as reuniões de todas as religiões sérias que se comprometem com o ser humano, não é trazer terror, não é pintar Deus como sendo que vai te castigar. Deus é maravilhoso e infinitamente bom e justo. Nos dá essa oportunidade. Para de achar, por que Deus me criou? Então, por que não? Eu vejo gente se lamentar assim, eu não pedi para ser criado. Pediu sim. Nascer? Para nascer com certeza. Mas para ser criado, faz o seguinte. Mereça um dia estar face a face com Deus e pergunta para ele isso. Por que o Senhor me criou? Por enquanto não tem como. Você está criado. Você está criado. O seu espírito existe. Não vai morrer. O corpo sim. Mas seu espírito não vai morrer. Então, mas eu não entendo bem por que Deus me criou. Mas criou e você não vai morrer. Você tem só uma opção. Ir adiante. Não tem como retroceder. Não adianta você se suicidar. Você mata o corpo, não mata o espírito. Então qual é a medida inteligente, cabal, a única que nos sobra? Seguir adiante. Nós temos uma mania de contestar demais aquilo que não entendemos. É salutar, é sábio procurarmos saber aquilo que não entendemos. Mas nós temos a nossa limitação. Uma delas, por exemplo, as pessoas podem imaginar, vocês espíritas acham que sabem de tudo. Então, não, nunca falamos isso. Nós tentamos e conseguimos desvendar muitas daquilo que era chamado de mistério de Deus, de milagre. Conseguimos, sim. Mas um deles que não conseguimos é como fomos criados. O corpo, sim,
O corpo é mole. O corpo, nós sabemos como foi criado. Mas o espírito. E o dia que a gente descobrir isso, estaremos ali com Deus. Impossível. Porque quem nos criou foi Deus. Eu não acredito. Tá bom. Então você surgiu do nada. Tá bom, eu acredito que eu surgi do nada. Tá bom, mas surgiu. Não é? Impossível você ter surgido do nada. Você pode cair na teoria da não criacionista, mas evolucionista. Tá bom, mas partiu de um ponto. O que nós temos que fazer no estágio atual, que é de infância, por incrível que pareça, a humanidade está na infância, essa humanidade que habita o planeta Terra. Que eu não sei quem deu o nome para a Terra. Até isso. É tal qual nós. Quando nós nascemos, nós somos um pirralho, que até o nome nós não temos direito de escolher. Quem escolhe são os outros. Não é? A Terra é a mesma coisa. Foi criada pelo mesmo Deus que nos criou, para aqui habitarmos, com a função de evoluirmos. Para quê? Para quê? Então, vamos fazer o seguinte, vamos cumprir primeiro a primeira série, para depois passar para a segunda série. Se a gente ficar na primeira série, não estudar direitinho, e não cumprir, não obedecer às leis de Deus e não passar na prova, a gente vai continuar pro resto da vida, burro, com aquele chapéuzinho de burro, na primeira série. Adianta eu querer saber, ser transcendental? Na ânsia, no afã, já logo, o que foi criada a figura do céu. Né? Eu tenho que ter um lugar melhor que esse. Tem, aqui. Depois. Não é o planeta que tem que mudar. Somos nós. O planeta vai muito bem, obrigado, continua fazendo a mesma coisa que desde quando foi criado, com evolução também. As pessoas não imaginam. Se você estudar a Gênese de Kardec, juntamente com as ciências que nós conhecemos, você vai ver que o nosso planeta, ele é novinho ainda, ele é jovem, ele está se mexendo. Essas placas tectônicas não são à toa que ela fica para lá e para cá. Ela está se ajustando ainda, assim como nós. A humanidade que habita o nosso planeta está em evolução tal qual o nosso planeta. Tal qual o planeta Terra. Ele é novo. Ele ainda é inexplorado por nós, humanos. Que, na verdade, essa exploração é predatória, quando tem que ser apenas investigativa para a gente poder conhecer quem somos nós. Não é? Não estou perguntando, estou afirmando. Dessa vez eu estou afirmando. Não sou não somos os donos da verdade. Mas nós procuramos agir de acordo com o ensinamento cristão, de Cristo, né, de Jesus, para que possamos entender a nossa encarnação. Senão não fazia o menor sentido do mundo estarmos aqui, se não fosse para ir adiante. Qual o sentido? Eu vim para sofrer. Tem gente que pensa que veio aqui para sofrer. Você veio resgatar as coisas erradas que você fez. Ou veio pagar, assim, eu quero adiantar-me, eu quero passar por essas provas. Eu escolho essas provas, eu quero ter essa prova. Né? Me permita. E acredito em vocês, muitos de nós chegam a implorar para encarnar e passar por alguma vicissitude para recuperar os erros equívocos do passado. Então, se nós não sabemos amar, não é da noite para o dia que nós vamos aprender a amar de verdade. Peguem livros de poesia, peguem músicas. Quanta música fala de amor? Renato Russo fala, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar para pensar, na verdade não há. Renato Russo.
É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. E se você parar para pensar, na verdade, não há. Bem, e vem outras músicas, e vem outros loves da vida. Nosso amor é lindo, tão lindo. E vai, amor, amor da minha vida, eu te amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. Eu amo você. Quase todas as músicas falam de amor. Superficial e sem saber o que está falando. Se o amor é tão forte e eterno, por que existe divórcio? Eu já falei uma vez. Os hormônios que regem aquela sensação que chamamos de amor são os mesmos que regem o ódio. Adrenalina, sudorese, tudo aquilo, igualzinho. Você vê o amor da sua vida, o coração dispara. Você vê o ódio da sua vida, o coração dispara. O ódio da sua vida. Se tem o amor da sua vida, tem o ódio da sua vida. Fico com o Chico Xavier, que disse uma vez que o ódio é o amor que adoeceu. Olha que bonito. E é verdade. Minha tia falou que você está certíssimo. Pois é, obrigado. O ódio é o amor que adoeceu. Bonito isso, né? O ódio e verdadeiro. É o amor que adoeceu. Portanto, não existe o ódio, existe o amor doente. Nossa. Amemos-nos uns aos outros, de acordo com a sua capacidade atual e de acordo com o nosso estágio, que não é o mesmo em cada um. Tem muita gente entre nós que já está adiante, que já aprendeu que você deve amar o corpo. O corpo cai, o cabelo vai embora, vai cria enrugando, a barbinha branca vai caindo. Mas se você ama o ser que está nessa roupa, que está lá dentro, amanhã eu vou estar com outra roupa. Eu vou deixar de ser eu? Não. Eu vou ser Pedro com outra roupa. O Espírito faz a mesma coisa com o nosso corpo. Nem Pedro eu vou me chamar. Vou me chamar sei lá o quê, mas o Espírito é o mesmo. O Guilmar falou forte em relação às definições. E a Sueli também, a Su tá bem, ela colocou assim, boa definição. Acredito que é aquela do ódio, né? Que é o amor que adoeceu. Mas não é minha, foi o Chico que disse. Foi o Chico. Com inspiração de Emmanuel. E é a pura verdade. A tia tá falando que o livro Gênesis é o livro de cabeceira. Hoje eu tô vendo, viu, gente? Eu tô com o auxiliar aqui, um outro celular aqui do lado, para ver o que vocês estão comentando aqui. Tá? Mas é muito bom. É por isso que eu amo o Espiritismo. Eu amo a Cristo. Porque eu sei amar Jesus Cristo. Estou aprendendo a amar Jesus Cristo. Que não é da mesma maneira que eu amo minha neta, minha esposa, minhas filhas, não. Amar Jesus Cristo é como Paulo o fez. Eu não tenho que provar nada. Jesus não espera nada de mim, sacrifício, carregar a cruz como ele fez. Nada disso. Nada disso. Ele espera que nós tenhamos a consciência de onde nós estamos, saber das nossas fraquezas e a necessidade de avanço. Eu não sou nada do que eu sou quando eu estou apresentando alguma coisa. Alguma coisa assim, claro. Mas eu tenho 1,5 milhão de defeitos que tem que ser corrigido. Mas eu tenho a ferramenta. E trabalho para isso. E acreditem, já tive mais. Agora um pouco menos, mas ainda tenho. Como vocês. Todo mundo tem. Mas não pode falar, é assim mesmo, errar é humano, tá. Errar é humano e consertar o erro também. Humano e inteligente. Né? Então, meus confrades, ficamos por aqui na noite de hoje e rogamos ao nosso Deus, da mesma maneira que os discípulos pediram que nos ensinasse a orar, incluamos nas nossas orações que Ele nos ensine a amar de verdade e reforçar aqueles que nós já amamos e passar a amar aqueles que nós amamos
amar o ser. Porque é difícil você não amar um corpinho desse tamanho, fofo, cheiroso. Não tem como não amar. Mas desde sempre, vamos amar o que está alimentando aquele corpinho fofo e cheiroso. E em nome desse amor, nós vamos tentar educá-lo dentro do cristianismo, ou dentro de qualquer outra religião, desde que seja para reforçar a encarnação desse espírito e fazê-lo vencer, assim como nós. Cada um no seu tempo, cada um no seu esforço, mas temos que fazer esforço. Tudo depende da vontade. Da vontade. Deixa eu contar uma fábula para encerrar, que eu lembrei. Dizia-se que num vilarejo qualquer, Deus se aproximou de alguns homens e deu-lhes algumas tarefas. A um, ele falou, você vai subir naquele monte e vai me trazer a flor mais bela que você encontrar. A outra, ele falou, olha, você vai mergulhar naquele rio e vai me trazer um peixe, o maior peixe que você puder. E foi atribuindo as tarefas para cada um. E a um aldeão, ele falou, você vai, tá vendo aquela pedra enorme que está ali no meio do caminho? Você vai lá e empurre aquela pedra. Todos então partiram para obedecer a determinação de Deus. O cara foi lá em cima, demorou, mas ele trouxe a linda flor. O outro mergulhou, quase morreu afogado, mas conseguiu trazer o peixe. O outro trouxe não sei o que, o outro fez não sei o que. E aquele outro, todo dia, ele ia lá e empurrava a pedra. Obviamente a pedra não se movia, que era muito pesada. E ele ficou anos fazendo aquilo. Até que um dia ele, meu Deus, eu não vou conseguir. Aí ele pediu uma audiência com Deus novamente. Só que nesse esforço que ele fazia todo dia, ele foi criando massa muscular. Ele se tornou uma pessoa forte, porque ele fazia força para empurrar a pedra. E a pedra não saía do lugar. Até o dia que ele chegou para Deus e falou, olha, eu não aguento mais. Faz muito tempo, eu nunca vou conseguir tirar aquela pedra do lugar. Aí Deus falou para ele, mas quem foi que falou que eu pedi para você tirar a pedra do lugar? Eu falei para você empurrar a pedra. É o que nós estamos fazendo aqui. A gente entendeu algumas coisas erradas, por isso que a gente está fazendo errado. Então Deus pediu para a gente empurrar a pedra e não tirar do lugar. Ele sabe que a gente não vai conseguir tirar do lugar. Agora, se você obedecer e continuar empurrando a pedra, é o que ele está pedindo para você agora. E fica forte. Empurrar a pedra, não sai do lugar. Então, que Deus nos proteja a todos, que tenha todos uma boa noite. Enfim, até a semana que vem, se Deus permitir. Tá bom? Vamos pedindo a Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus, aos amigos do Plano Maior, que abençoe a cada um de vocês que está aqui assistindo com a gente, nos acompanhando, aqueles que irão assistir ainda. Está cada vez mais, né? A nossa casa, né? O pessoal da nossa casa, da instituição. Agradeço essa oportunidade de podermos conversar um pouquinho com vocês, mesmo assim à distância. E a gente percebeu uma coisa muito interessante esses dias, que da semana passada foi visto por mais de 500 pessoas, mais de 600 pessoas, né? Pois é. Então, assim, essa palavra, essa conversa, ela está se estendendo um pouco mais. E isso é muito bom, porque a gente pensa, primeiramente, nessa divulgação de uma palavra de acalanto, aprendermos juntos um pouquinho mais. E eu vou pedir a esse Deus maravilhoso que nos abençoe a todos, abençoe as nossas famílias, os nossos vizinhos, nossos amigos, nossos parentes, familiares, e que tenhamos uma excelente semana. E estaremos aqui na semana que vem, na próxima terça, se Deus quiser, para batermos mais um papinho aí sobre essas mensagens do Evangelho. Isso. E como colocaram aí no grupo, estamos com saudades da nossa casinha, né? A Priscila colocou, estamos mesmo, com muitas saudades. Mas tudo vai a seu tempo e vai dar tudo certo. Muita gratidão, fiquem com Deus. Empurra a pedra.